Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, aqui é Felipe Mendonça, e hoje a gente mergulha aí fundo em um tema que tem dominado as conversas sobre o futuro da tecnologia, que é a inteligência artificial. Quem bate um papo comigo aqui hoje é um especialista no assunto, que é o Gustavo Macedo. Ele é especialista em inteligência artificial e direitos humanos. Ele já esteve aqui conosco, em outro episódio e hoje retorna aqui para mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, que tem impactado tanto a tecnologia, né, mas também a maneira como a gente organiza as nossas vidas e como a política, né, tem sido estruturada, principalmente agora no momento de campanha. Então, no episódio de hoje, a gente vai revisitar as mudanças que ocorreram desde a nossa última conversa, em 2022, quando o chat GPT, por exemplo, ainda nem era uma realidade. De lá para cá, a gente viu um crescimento exponencial da inteligência artificial e as suas aplicações, mas também nos novos desafios, né, e dilemas éticos que a gente precisa enfrentar com o advento dessa nova tecnologia. Bom, e só um disclaimer aqui rápido. Esse episódio foi gravado antes das férias de julho, né? Acho que foi gravado no final de junho. A ideia era ter publicado lá no final de junho, mas como vocês sabem, o Chutando a Escada passou por umas férias forçadas, né? E também, assim, a conversa agora que você vai ouvir foi um grande bate-papo. O Gustavo, além de professor, pesquisador, ele é um amigo, né, e fazia tempo que a gente não conversava, então a dinâmica aí do papo também é um pouco tem um pouco esse tom, né, de encontro de 2 amigos que não conversavam há muito tempo. Bom, e se você puder apoiar o Chutando a Escada, é muito simples, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio, e lá você vai encontrar várias formas de ajudar. O Chutando a Escada, eu queria agradecer imensamente a rede de apoio do Chutando a Escada, que mesmo aí com semanas sem publicar episódios, tem sido firme e tem motivado, né, a gente a continuar no ar. Na verdade, a gente só está aqui por conta deles. Eles nos constrangem, né, a seguir produzindo isso aqui, que é o que a gente gosta de fazer, né, divulgar a ciência e falar com gente que a gente admira. E é o que a gente vai fazer aqui hoje com o Gustavo, então fica até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então com vocês, Gustavo Macedo, que fala sobre inteligência artificial em tempos de crise. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Que seja o que Deus quiser, a gente não tem pauta, que é loucura, que a gente tá entre Vamos lá, amigos. cara. Vamos respirar fundo e se joga. É muito bom ter você aqui de novo. Eu recomendo muito lá aquele episódio que você citou, né, do Amazofuturismo com a Luciana Barbosa. Foi o último episódio que a gente gravou em 2022, o finalzinho do ano, um episódio quase de despedida ali da temporada de 2022. É um episódio que eu gosto muito, tem uma trilha sonora belíssima. A gente podia tocar, agora tem um problema de direitos autorais. Aí, a inteligência artificial, o que ela faz? Ela ouve o Chutando a Escada e dá strike, né? Quando a gente toca músicas. Então, por isso que a gente, inclusive, teve que parar um pouquinho com a trilha sonora. Mas eu te trouxe aqui porque de lá pra cá, muita coisa mudou, né, Gustavo? A inteligência artificial, ela chegou ao grande público, né, com essa nova fase aí do ChatGPT, esse tipo de linguagem. Mas eu me lembrei muito lá na ficção científica, eu sei que você gosta também, bastante de Asimov e tal, mas eu me lembrei daquela que os nerds falam lá de Lei de Moore, né, que é aquela lógica de crescimento exponencial da tecnologia. E quando a gente compara 2022, quando você gravou com a gente agora com 2024, de fato é uma expansão absurda, né, da inteligência artificial, o que também gera um crescimento também de importância da tua agenda de pesquisa, que olha justamente para esse potencial impacto da inteligência artificial em várias dimensões, incluindo os direitos humanos, né. Então eu estou fazendo essa abertura para te ouvir um pouco esse panorama, assim, de 2022 para cá, se a sua agenda de pesquisa mudou, ganha importância, assim, como que tem sido a sua leitura, sobre esse movimento recente aí, né, da expansão e da popularização da inteligência artificial?
Eu achei ótimo você fazer essa introdução, porque você já me facilitou a vida para entrar com várias questões, e aí eu que vou pedir para você me cortar, porque eu estou vivendo, respirando isso todo dia já há alguns anos, então eu que preciso ser freado. Vou fazer uma retrospectiva de como que eu entrei nessa temática, que eu acho que explica muito Uhum, qual é a minha perspectiva. Em 2018, durante o final do doutorado, eu estava em Nova York, na Universidade de Colômbia, como pesquisador visitante, aquele programa de sanduíche que a FAPESP oferecia, mas eu fui num convite pelo Michael Doyle, que era meu supervisor, para que eu participasse de um projeto de pesquisa da reitoria de Colômbia, que era uma parceria com o Escritório de Prevenção de Genocídios da ONU, uhum, que tinha tudo a ver com a minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi sobre o princípio de responsabilidade de proteger, o desenvolvimento do meu mestrado. Foi um privilégio trabalhar com o Michael, com o Ivan Simonovic, são ainda grandes nomes da diplomacia, da academia e da diplomacia. E aí, qual que era a minha função? Então, deixando de lado um pouco a minha pesquisa sobre prevenção de atrocidades, mas a minha função era um pouco acompanhar o Ivan em várias reuniões para poder produzir um relatório. E esse relatório, eu tive também o privilégio de ser o relator, mas é um relatório que vários pesquisadores me ajudaram a produzir, né? Eu simplesmente fui a caneta, a cabeça mesmo, a mente foram os outros pesquisadores, mas que foi apresentado na Assembleia Geral em junho de 2018. Qual que era o objetivo desse relatório? Identificar tecnologias sociais, porque esse é o termo que a gente uhum, utiliza lá dentro, tecnologias sociais que ajudam a diminuir a ocorrência ou recorrência de atrocidades. Aí, todo tipo de atrocidade que a gente possa imaginar. Então, entram questões como, por exemplo, promoção da igualdade de gênero, alfabetização, inclusão social, preservação ambiental, a Agenda 2030 toda ali aparecendo no relatório. Mas apareceu uma coisa que me chamou muito a atenção, para um nerd como nós dois, que eu sei que você também é, que foi o começo do debate sobre o uso de drones e inteligência artificial nas operações de paz da ONU. Não, isso não é novidade nas Forças Armadas, isso já existe há muito tempo, mas nas operações de paz da ONU começou a aparecer. E só que o tema era um tema tão espinhoso que acabou não entrando no relatório, uhum, porque a gente achou que isso poderia desvirtuar o debate, a votação. Mas eu fiquei aquilo com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, putz, cara, esse tema é muito legal. E eu entrei, portanto, nesse tema, então a minha porta de entrada foi direito internacional, direito humanitário internacional, direitos humanos, por causa do contexto com o qual eu trabalhava, e aí me deparei com novas tecnologias usadas para o combate a atrocidades. Até então a gente falava de usar um drone como uma máquina de guerra, e aí depois a gente começou a falar, não, a gente vai usar o drone como uma forma de prevenir uma atrocidade. Bom, eu defendi o doutorado, aí já está um pouco de ressaca do tema. Acho que é normal, a gente defende o doutorado depois de anos, a gente fica meio com uhum, ressaca daquele tema. E aí eu estava nessa de querer voltar a minha atenção para a inteligência artificial, e foi aí que, de fato, eu comecei a trabalhar com isso, em 2019. Então, por que eu estou falando todo esse contexto? Porque, para mim, quando eu olho para a inteligência artificial, e até um pouco por vício de formação como cientista social, como cientista político, a gente não consegue dissociar as coisas, a tecnologia, dos efeitos sociais, econômicos e políticos que ela tem, né? Então, a gente acaba que é treinado para ter essa visão holística e multicamadas que uma tecnologia pode ter. Então, obviamente, eu comecei a estudar bastante, a aprender muito, aprendo ainda e vou viver até onde eu for com essa agenda. Eu vou continuar tendo que aprender muito, estudando muito sobre inteligência artificial, os termos mais técnicos, um pouco como é que funciona. Eu não tenho formação técnica enquanto programador ou engenheiro na área, cientista da computação, mas eu aprendo muito com eles, trabalho muito com eles, e tô o tempo todo, o meu chat GPT, por exemplo, então, metade do meu chat GPT eu uhum, pedindo para ele me ensinar sobre termos técnicos, para um leigo, né, uhum, para até eu falar, então é isso que significa. Bom, então eu
eu entrei nessa seara algum tempo antes disso virar um hype. Quando a gente grava, por exemplo, o episódio sobre Amazofuturismo, final de 2022, a gente não tinha nem o ChatGPT lançado, né? Não, a gente Então, não fazia foi ideia. eu me lembro, cara, que no semestre seguinte eu ia oferecer uma disciplina em uma das faculdades onde eu dou aula, que era sobre ética, inovação e inteligência artificial. E logo na primeira semana de aula foi quando deu o boom do ChatGPT. Mudou E o aí eu me curso lembro todo. Hã? Teve que repensar o curso. Não, cara, mais ou menos, porque aí começou o boom, mas a gente que já trabalhava com a temática há algum tempo, a gente meio que já sabia da OpenAI, por exemplo, já sabia da existência da OpenAI, já acompanhava o debate e tal. Mas o que acontece, Felipe, é que teve uma janela de oportunidade que fez com que a coisa explodisse em dezembro, janeiro de 2023, dezembro de 22, janeiro de 23, que a gente não a gente acreditava que a inteligência artificial ela ia explodir. A gente já vem acompanhando essa questão econômica já há algum tempo, a gente já sabe que ela estava em nossas vidas e tal, mas a gente não esperava que ia se tornar um trending topic, que ia ser assim, nossa, de repente agora todo mundo fala de ChatGPT, né? Então, nesse sentido que a gente foi pego de surpresa, porque quem trabalha com IA, trabalha já há muito tempo, tem colegas que trabalham com IA há 25 anos, Uhum. mas até mesmo eles dizem que foram pegos de surpresa, assim, nossa, realmente eu não esperava que ia fazer esse sucesso todo. Mas aí eu acho que entra muito uma questão de um oportunismo econômico, de você ter o terreno que teve aí como último episódio importante para esse boom a pandemia. Porque a pandemia, ela acelerou o desenvolvimento de novas tecnologias de inteligência artificial e ela adiantou a entrega de alguns desses serviços em alguns anos. Por exemplo, o Chat GPT mesmo, havia algumas, o 3.5, que é aquele que popularizou, agora a gente Uhum. está falando do 4.0, mas o 3.5, havia algumas projeções de que ele iria se tornar popular a partir de 2027. Mas aí a pandemia ela encurtou em 5 anos a entrega desse serviço, porque em 2 anos de pandemia, todos os esforços de grandes empresas de tecnologia foram para justamente acelerar a otimização desses serviços, porque a pandemia ela fez com que novas estruturas de hiperdigitalização das nossas vidas se tornasse possível. Então, a partir disso que a minha agenda de pesquisa, ela passa a se voltar muito para essa reflexão sobre como que a inteligência artificial, em primeiro lugar, ela carrega consigo uma visão de mundo. Antes de mais nada, existe uma visão de mundo. Eu falo com meus alunos sempre, quando eu começo um curso, eu faço a seguinte pergunta: do que se fala quando se diz inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, ela é muita coisa. Mas existe uma construção de narrativa do que é a inteligência artificial, principalmente nos últimos 2 anos. Uma construção de narrativa, principalmente colocada para nós através do uso de serviços disponíveis por grandes empresas de tecnologia. Então, a inteligência artificial ela é antiquíssima, ela vai completar aí 80 anos, mas se você quiser, a gente pode voltar até lá para as mitologias romanas, como a gente cita naquele Uhum. episódio do Masofuturismo. Mas enquanto uma ciência, ela tem aí uns 80 anos, ela já teve fases chamados invernos da inteligência artificial, mas agora ela voltou. E ela volta com uma cara própria. Então, primeira coisa, a inteligência artificial hoje, ela vem com uma camada política de uma crença em novas soluções tecnológicas para problemas antigos. E a minha segunda grande dimensão de pesquisa eu colocaria da seguinte forma, né? Dado que existe essa construção de uma hegemonia do pensamento
do que é a inteligência artificial em nossas vidas, qual é o impacto disso em questões como política, economia, direitos humanos e meio ambiente. Acho que eu falei bastante. Você deveria ter me cortado antes. Não, não, tô aqui acompanhando. Foi interessante você fazer esse histórico, né? E aí, imagino que aí você também corrija, né? Se eu estiver falando alguma bobagem. Mas esse encurtamento, é interessante isso, isso eu não sabia. Esse encurtamento, né, do lançamento dessas tecnologias, como é feito pela OpenAI, né? É que, acho que segundo o que você falou aí, houve um encurtamento da ordem de 2 anos, né? Ou mais, né? Era 2027, você falou, né? Isso, para Então, algumas projeções. isso deve ter atropelado discussões, talvez consideradas menores por essas empresas, que são discussões de ética, né? Uhum. Da ferramenta. E aí, então a ferramenta ficou disponível antes de haver uma maturidade maior sobre os impactos da tecnologia em diversas áreas, né? Como essas que você mencionou, na política, na economia, no meio ambiente, direitos humanos, né? Mas o que eu queria te perguntar para explorar um pouco esses dois eixos da tua pesquisa é, primeiro, essa coisa da visão de mundo, né? Talvez o ouvinte mais desatento não entenda muito bem qual que é a importância disso. Qual que é, o que que é? Como uma tecnologia, como uma inteligência artificial pode ter uma visão de mundo? Não, ela é um robô que faz ali uma varredura da internet e não tem nenhum viés, né? Não tem nenhum preconceito, no sentido de que há ali uma leitura pré-concebida de um tema. E pelo que você está falando, se eu entendi bem, não, a inteligência artificial ela tem uma predisposição para enfatizar determinadas soluções em detrimento de outras. O usuário mais hard aí de ChatGPT ou outras ferramentas similares já deve ter se deparado com situações desse tipo, né? Uhum. Da tecnologia não querer dar soluções ou respostas, ou não querer dialogar sobre determinados temas, que você percebe justamente o que você está chamando de visão de mundo. É um pouco isso, sim, Felipe. A gente está falando nessa camada que você apresenta, a gente está falando da aplicação prática da inteligência artificial. Então, a gente pode entrar nesse debate do algoritmo, nesse debate de quais são os dados, da ciência de dados, Uhum, da inteligência artificial. Então, voltar a pensar primeiro, né, que a inteligência artificial, a gente fala dela no singular, mas a inteligência artificial é uma ciência muito complexa, com várias linhas de pensamento, com muitas teorias, com desencontros. Vou fazer um comentário aqui que eu acho que vai ajudar a explicar um pouco o que eu estou querendo dizer, que é o seguinte: em fevereiro, eu estive numa conferência da ONU na Eslovênia, apresentando os resultados daquele trabalho que eu mencionei agora há pouco. E aí a gente falava muito sobre regulação e governança da inteligência artificial. Eram vários dias de encontro com pesquisadores, diplomatas, representantes de vários governos. Em um determinado dia, no último dia, se não me engano, o diretor do Alan Turing Institute, que eu entendo que é consensual, que se não for a instituição mais prestigiosa na área, é com certeza uma das mais prestigiosas, o diretor do Alan Turing, ele faz uma fala em que ele diz o seguinte: olha que bacana, né? Os senhores estão aqui discutindo inteligência artificial, falando sobre a regulação e a governança dela, mas eu mesmo não sei o que é. E lá no Alan Turing ninguém sabe. A gente está até hoje tentando entender, há mais de 80 anos, o que é inteligência artificial. Mas eu fico feliz, obviamente ele estava sendo sarcástico, mas eu fico feliz aqui de ver os senhores já tendo chegado a um consenso. Por quê? De novo, aquela pergunta que eu falei agora há pouco. Do que se fala quando se diz inteligência artificial? É uma coisa quase Foucaultiana. A gente precisa descascar as camadas dessa cebola para entender o porquê que a gente fala no singular de uma coisa que é quase uma entidade. uhum, A inteligência artificial, a gente fala né, no singular, então, a inteligência artificial isso, a inteligência artificial aquilo, às vezes ela é sujeito, às vezes ela é objeto da oração, às vezes parece que ela tem, a gente fala, o chat GPT me disse que, o chat GPT acha, a gente tem até se não uma humanização, mas uma antropomorfização da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, eu também estou aqui falando no
no singular, mas ela traz consigo uma ideia. E essa ideia é que muitas vezes a gente acaba incorporando e a gente não entende que, ao falar dessa ideia, a gente também reproduz outras visões de mundo. Por exemplo, ah, logo que é lançado o ChatGPT, ele é tornado, lançado não, ele é tornado público e tem esse hype, lá para o mês de março do ano passado, não sei se você vai se lembrar, mas tem uma instituição que ela emite uma carta assinada por vários especialistas falando de fazer uma suspensão do desenvolvimento de inteligência Uhum. artificial, né? Essa instituição, o Future of Life, é uma instituição filantrópica norte-americana que ela tem vários pesquisadores e tem bilionários envolvidos e tal. E é uma instituição que, dentro da sua agenda de pesquisa, da sua atuação, tem várias construções de mundos possíveis. Então, eles não discutem simplesmente inteligência artificial, eles discutem o que será o mundo daqui a 50 anos. E aí eu volto para aquela discussão que a gente fez lá naquele podcast do Amazofuturismo, de que é mais fácil você pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Uhum. Então você fala, porque a inteligência artificial vai acabar com o mundo, a inteligência artificial, mas você não consegue pensar na inteligência artificial consertando o capitalismo. A inteligência artificial consertando as nossas formas de nos relacionarmos, a forma de nós sentirmos nossos afetos, né? E eu acho que é um pouco disso, dessa camada, que é uma camada mais sociológica, que eu falo quando eu digo de visões de mundo que vêm atreladas com a inteligência artificial. Então, também é sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial, que vai ter viés, e tem vários vieses que precisam ser combatidos, que vários deles ferem princípios básicos dos direitos humanos, mas também sobre essa camada mais simbólica do que pode vir a ser a inteligência artificial. E aí, só para encerrar esse comentário, não é à toa que no próximo semestre, a gente está agora em junho de 2024, a partir de agosto desse ano, eu vou dar uma disciplina, que eu tô louco para dar essa disciplina, que ela se chama Economia Política do Apocalipse. Esse é o nome da disciplina que eu dei Uhum. para ela. Qual que é o pressuposto? Justamente essa frase que eu falei, né? De que é mais fácil a gente pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aí a minha brincadeira que eu vou fazer com os alunos é justamente de refletir como que em diversas religiões, diversas visões de mundo, elas pensam sobre o fim da própria forma de vida, mas que desculpa, o apocalipse ele não é apenas o fim, ele também é a revelação. Você pega, eu estou lendo, por causa dessa disciplina, estou lendo, relendo o Apocalipse da Bíblia cristã, eu estou lendo o que seria o equivalente no judaísmo, tem trechos também do Alcorão, estou buscando isso em outros lugares também, filosofia ou indígena, estou buscando em várias formas de expressão espirituais. Porque, para mim, dialoga muito com essa visão tecnicista da inteligência artificial, de que a inteligência artificial vai resolver nossas vidas desde que ela continue gerando lucro, desde que ela continue explorando a mais-valia. Não, a gente está falando justamente dessa visão de mundo, né? E como que essa ideia, se eu entendi bem, que de certo modo rege, né, o que a gente está chamando aqui no singular de inteligência artificial, ela tem essa capacidade de sempre retroalimentar um sistema econômico, que em última instância, é a razão de ser, talvez, dessa fase, pelo menos, da inteligência artificial, né? Daí, talvez, essa brincadeira que você chamou de é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E você, para essa disciplina aí, eu sei que você gosta de literatura. Aliás, a gente já está combinando de fazer um episódio sobre Asimov bastante tempo, né? A gente vai Nossa, fazer isso. esse foi na pandemia, hein? Isso aí vai estar na agenda aí, põe na agenda. Mas o próprio cinema, né? A gente tem até um episódio do Chutando a Escada chamado O Fim do Mundo, que a gente entrevistou Leonardo Ramos. Um pouco essa ideia, né? Mas os filmes pós-apocalípticos também tem peças geniais aí que eu acho que você poderia pôr nessa disciplina. Eu tava pensando muito nesse último Mad Max, né? Da Furiosa. É um pouco aquela ideia, né? Ela tá ali num sistema opressor, né? O
dentro, e aí ela busca a, ela busca a libertação fora, né, fugindo daquela cidade, daquele local. Aí ela descobre que a solução não tá lá, né? Aí ela retorna, né, para fazer a revolução por dentro, né? Enfim, nem sei se tem a ver com o que você está falando, mas é Tem, porque me tem uma ocorreu coisa. muito. É que você está falando de como as diferentes religiões, né, enxergam o fim do mundo. E aí eu lembrei também do cinema, né? Como que o Sim, cinema, de certo modo, retrata isso. É que essa ideia, né, de você tentar atribuir a uma tecnologia, ou alguém, ou algum lugar, ou a solução para os problemas reais da humanidade, quando de fato são as condições materiais, né, do aqui e agora que tem instrumentos suficientes para você fazer rupturas. E o capitalismo não permite a gente enxergar isso, né? E talvez eu acho que esse é o dilema, se entender bem, que você está é, colocando na inteligência artificial, colocada nesses termos, né? é bem por aí, é bem por aí. Essa disciplina que eu vou oferecer, ela também toca a temática da inteligência artificial, mas Uhum. ela está dividida em módulos, e esses módulos eles têm como norte tipos de apocalipse. Então, eu vou falar sobre apocalipse tecnológico, Uhum. eu estou chamando de apocalipse aqui com uma licença Sim, poética, tá? claro, claro. O fim do mundo, É. o fim das formas de vida, né? Vai ter um módulo que é sobre é o fim do mundo natural, Uhum. vai ter o fim do mundo climático, né? Então um tem a ação do homem, outro não tem a ação do homem, mas tem aula lá que eu vou discutir, por exemplo, vida extraterrestre. Uhum. Existem sérias teorias, inclusive na área de relações Sim, tem. internacionais, que falam, né, sobre vidas extraterrestres, Uhum. documentos do Departamento de Estado norte-americano que traçam planos de defesa por caso seja descoberto. Tem vários paradoxos, né, dentro da teoria da física e tal. Então, mas a inteligência artificial ela entra também, e a ideia é trazer durante as aulas essas referências à ficção científica, cinema, história em quadrinhos. Eu acho que eu vou me divertir mais do que os Não, alunos. vai, vai. Acho que essa coisa da visão de mundo ficou claro. Quer dizer, a gente fez um panorama. Claro, não ficou, né? Mas a gente fez um panorama. Porque é complexo, né? A gente tá tentando entender, inclusive. Agora, a outra dimensão da tua pesquisa é o impacto, né? E aí eu acho que isso que a gente já começa a sentir, a gente já percebe, e tem a ver com uma aplicação, né? Direta também do que a gente está chamando aqui de inteligência artificial, e que gera outros desdobramentos, né? Tanto em debates como a urgência da regulação, né? Quanto aplicações equivocadas, né? Dos vieses e dos algoritmos, né? E das fakes, das deepfakes e assim por diante, que tem servido para tensionar o debate público em temas essenciais, né? Como meio ambiente, como embate eleitoral, como Uhum. direitos humanos, né? Como você citou aí várias dimensões, né? Econômico, né? Político, social, direitos humanos e assim por diante, meio ambiente. O que você está lendo sobre isso? Qual a importância disso daí? Faz um panorama para a gente agora desse segundo eixo da tua pesquisa. Cara, vou começar qual que é a importância disso, né? A inteligência artificial, o significado dela muda de acordo com a perspectiva que a gente está olhando. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre política econômica, para nós que somos da área de relações internacionais, a gente olha a inteligência artificial como um recurso de poder. Uhum. Velha e boa teoria de relações internacionais realista, né? A gente tem que olhar para a inteligência artificial como um recurso de poder. Em que sentido? A inteligência artificial aqui ela está sendo entendida como uma combinação de capacidades humanas, de capacidades técnicas e de capacidades econômicas, de você poder, inclusive, impor sobre o mundo um oligopólio de grandes empresas de tecnologia. Você
vende ao mundo a ideia de que existe concorrência, quando na verdade existe um oligopólio de algumas empresas. Nesse sentido, o impacto econômico da inteligência artificial ele é tremendo, porque a inteligência artificial por si só, ela não serve para nada. Hum, É a aplicação da inteligência artificial a outras tecnologias que vale algo. Por exemplo, existem projeções de que, a partir de agora, a inteligência artificial aplicada, por exemplo, à tecnologia de criptomoedas, isso vai ter um impacto no mercado financeiro, na economia internacional, absurdo nos próximos 15 anos. A gente só está começando a sentir isso. Outra questão, a área de bioengenharia. O uso de inteligência artificial na pesquisa de vacinas, de cura contra doenças, no desenvolvimento de engenharia genética, na área de tratamento e prevenção de doenças, na área de desenvolvimento de órgãos sintéticos. Aí a gente também tem uma vertente da robótica também, que vai beber muito do avanço da inteligência artificial. É, Existem projeções, por exemplo, de que até 2100 a gente tem seres humanos beirando os 200 anos de vida. A gente está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade, né? uhum, Mas são projeções. E como você sabe muito bem, o mercado vive de especulação. Então, uhum. quando você começa a falar em 2024 que daqui a pouco terão tecnologias que permitirão que as pessoas vivam até 200 anos, obviamente tem uma questão financeira de especulação por trás disso. Existe uma outra projeção que fala que até 2200 ah, a pessoa que vai morrer mais nova por causas naturais vai morrer com 100 anos. Então, a média populacional será de cento e tantos anos, em 2200. E assim por diante, né? Então, existe, obviamente, muita especulação, mas existe, claro, algumas coisas que estão se tornando já realidade desde já. Ah, e na parte, por exemplo, energética, tá? Qual que é um dos grandes gargalos na área, por exemplo, de transporte? A parte energética. Vamos ver, por exemplo, o caso agora aqui de carros elétricos. Qual que é uma das grandes críticas ao carro elétrico? Tem que carregar. Bateria pesada, bateria ineficiente, precisa de não sei quanto tempo para você poder recarregar e tal. Ok. Por que, qual que é o problema? O problema muitas vezes, a composição do material, da bateria, a tecnologia de produção, armazenamento e distribuição de energia. A inteligência artificial, associada a outras tecnologias, a outras ciências, ela vai nos ajudar a encontrar novas e melhores soluções, inclusive para baterias de carros elétricos. Mas não apenas isso. Ok? Então, aí, de novo, a inteligência artificial por si só não serve para nada. É a aplicação dela junto com outras tecnologias que é muito importante. Sobre, por exemplo, a área de direitos humanos. A gente está diante de uma provável crise de direitos humanos, de graves violações de direitos humanos nos próximos anos, muito em decorrência deste mau uso das tecnologias de inteligência artificial. Por quê? Porque elas vão potencializar tradicionais violações de direitos humanos. Ah, uma delas, aumento da desigualdade social, a dificuldade de acesso a serviços básicos, ah, você vieses, aí a gente pode falar de viés racial, misógino, xenofóbico. Você pode aumentar, por exemplo, a distância entre potências militares que têm acesso a esse tipo de tecnologia e outras. Então, assim, as questões éticas que estão em torno da inteligência artificial, elas não são novas, elas são tão antigas quanto a humanidade. Mas o problema é que a inteligência artificial ela tem uma capacidade de acelerar, né? E como o próprio mercado está botando muito dinheiro nisso, e a regulação da inteligência artificial está muito atrasada em relação ao desenvolvimento tecnológico, a gente não está conseguindo acompanhar o debate. Então, quem está, de alguma forma, ditando na prática o uso ou não o uso da inteligência artificial, como eu falei para você, são grandes corporações, porque a gente não consegue combater esses caras. Por exemplo, pela primeira vez,
desde do século XX, a iniciativa privada ela passa a ser a principal fonte de alocação de recursos na área de pesquisa e desenvolvimento de uma determinada tecnologia, que é a inteligência artificial. Até mais ou menos 20 anos atrás, por exemplo, no caso norte-americano, a grande parte do dinheiro que financiava, por exemplo, agências como a NASA, eram de fonte pública, né? Agora, grandes corporações é que botam a maior parte do dinheiro, ao mesmo tempo porque elas também estão retendo muito desse conhecimento. O Google, ele tem contratado, o Google nos Estados Unidos, ele tem contratado uma quantidade absurda de pesquisadores que produzem hoje uma quantidade de papers científicos que saem nas grandes journals, Nature, Science, todos os grandes journals da área de inteligência artificial, mas eles assinam como pesquisador do Google. Ele não é mais pesquisador de Harvard, Columbia, Stanford, é pesquisador do Google, né? O Google, hoje, é o centro de pesquisa que mais produz artigos científicos na área de inteligência artificial. O Google passou as universidades da Ivy League, né? Uma empresa passou as principais universidades norte-americanas com relação a essa produção. E não é só a produção, então eles também detêm a patente, detêm o conhecimento. Então, um acúmulo, cara, do que a gente está vendo acontecer nos últimos anos. Então, isso também aumenta a desigualdade, um tema que eu sei que é muito caro para você, que é entre os países. A desigualdade econômica e política entre os países. Quais são as chances de um país como o Brasil, com a tradicional política de desincentivo à ciência e à educação, quais são as chances do Brasil competir com os Estados Unidos e China, que sozinhos detêm 95% de todos os investimentos em startups de inteligência artificial, em que sozinhos Estados Unidos e China detêm mais de 80% de todos os especialistas de inteligência artificial do mundo. 80% de todos os especialistas, pesquisadores de inteligência artificial do mundo estão em dois países, Estados Unidos e China. Então, isso é um prato cheio para a gente que gosta de discutir política internacional, né? Há uma desigualdade tremenda nessa área e em outras, mas essa eu acho que é o tema aqui da conversa, e isso é muito evidente, né? Do ponto de vista, então, das relações internacionais, a concentração dessa tecnologia em poucos países dá uma capacidade para esses países, né, saltarem adiante, se distanciarem em termos, né, de inovação e tecnologia de países periféricos, de maneira assustadora, né? A desigualdade tem. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a desigualdade tem agora condições de crescer de maneira exponencial, né? O que gera um problema grave tem condições de crescer de modo exponencial. E isso está tudo mais ou menos documentado. Se você pega o livro do Assange, o escândalo do Prism, e depois o que acontecia lá atrás deixou de acontecer hoje, né? Prova Provavelmente não, imagino que não. Mas enfim, eu fiz uma série de comentários desconexos, eu vou te devolver a palavra para reagir. Isso que você está falando, cara, para mim, é o que eu chamo de. Isso remete à discussão sobre soberania digital. A soberania digital é uma nova camada de soberania que agora faz sentido a gente falar sobre ela, e é uma que o Brasil não tem. O que pressupõe a soberania digital? Não é apenas uma questão jurídica, é uma questão também cultural e política, de que não basta você ter boas leis, como o Marco Civil da Internet, LGPD e futuro da lei sobre inteligência artificial no Brasil, que deve sair em breve, se, como a gente costuma chamar, essa lei não pega. Uhum. Não pega por uma questão cultural. Lei não Outra pegar é muito questão legal, né, cara? é, É muito nosso, né, cara? Uma lei não pegar. explicar para nenhum gringo, Não, é só quem só gente como a gente entende isso aí. entende? Por que existe uma lei que não existe, né? É, assim, não, né, não, a gente está exagerando, não que a LGPD não tenha suas aplicações, é claro, mas a gente sabe que está muito aquém daquilo pela qual ela foi feita. Uma outra questão também, só para depois eu avançar um pouco na reflexão, é que o brasileiro ele não tem, isso não é uma exclusividade do brasileiro, tá? Isso, eu
eu imagino que isso seja quase que unanimidade na maioria dos países, não tem educação digital. A Uhum. educação digital, ela começa dentro de casa. A educação digital, ela também é você fazer um autocontrole da quantidade de horas de tela, da dependência de tecnologias digitais, do entendimento das tecnologias digitais, de que algumas decisões e algumas ações do seu dia a dia são influenciadas direta e indiretamente por algoritmos, mas também é o fato de que a educação digital leva a degrau um pouco acima, que é o da cidadania digital. Aí a gente está muito longe disso. Que é tudo bem, eu posso até entender, e aí agora entra uma questão ética, que é como é que eu me comporto digitalmente, como é que eu me relaciono com outras pessoas nesse ambiente digital, como é que eu me relaciono com os meus dados no ambiente digital. Eu uso antivírus, eu uso VPN, eu dou logoff de tudo aqui depois que eu dou um login, como é que eu me... A gente não tem, né? E a internet, ela chega para muitos de nós como uma coisa, como um direito, né, de que eu tenho direito a ter internet, e não como um privilégio, que é o que ela é para a maioria das pessoas, e simplesmente você entrava no bate-papo UOL, falava muita besteira, você mandava mensagem no ICQ, entrava no site do Terra, e você escrevia, baixava música, pirateava e tudo bem, nunca ouviu ninguém ser preso porque baixou uma música no Casar, sei lá, quantidade de Casar, aplicativos você denunciou sua idade aí, meu. total, É, cara, total. Assim como imagino, assim como você, eu sou da época que era tudo mato, né? Na sim, internet. sim, sim. Casar, grande casar, eu Eu usava baixei muita muito. música da Red Hot no Casar, cara. É, e a gente não foi educado. Então, a gente não foi educado. Como a gente não foi educado, a gente também não adquiriu essa ideia de cidadania. Como a gente não adquiriu essa ideia de cidadania, a gente também não adquiriu a consciência de criar essa pressão sobre os nossos mandatários. Então, no mandatário, nossas empresas, nossas universidades, tudo. A gente não sabe se comportar no ambiente digital. Então, a soberania digital, ela também é composta da questão jurídica, da questão política, social e da questão econômica. Porque, como você bem colocou, onde estão os nossos dados? Onde está o nosso backup? Então, o colega que está ouvindo a gente agora, né, que está aí ouvindo a gente, talvez no celular, provavelmente você tem 3 marcas de Uhum, celulares que as pessoas devem ter, que está ouvindo a gente, provavelmente 2 ou 3 possíveis tocadores, né, ou um computador, que são sempre os mesmos computadores e tal, dos mesmos aplicativos. Então, do ponto de vista do hardware, é um oligopólio. Do ponto de vista do software, é um uhum, oligopólio, né? E eu digo para os meus alunos que a maior evidência de que o Brasil não possui soberania digital são os nossos celulares. Se eu pegar, eu não sei o seu, o meu é um pouco isso. Meus alunos, eu acho que também não é diferente. Vamos pegar um celular de uma pessoa, um jovem, e olhar quais são os aplicativos que tem nesse celular. Vai ter o quê? Vai ter o Instagram, que é norte-americano, sem falar do serviço Facebook, né? uhum, Facebook, Instagram, WhatsApp e tal, que é americano. Talvez tenha o Telegram, que é russo. Talvez tenha o TikTok, que é chinês. Talvez tenha o Spotify, que é sueco. E assim por diante, né? Isso não existe em outros países. Os Estados Unidos acabou de proibir o TikTok. uhum. Na China, você já não usa o Facebook há muitos anos, a não ser que você tente burlar com VPN e tal. Na Rússia, você usa o Telegram. Então, assim, cara, o que a gente tem, na verdade, no Brasil, isso é próprio de países em desenvolvimento que não possuem soberania digital, é que nós somos um grande laboratório social para o treinamento, para exploração dos nossos dados e treinamento de algoritmos. Aí, essa insegurança ou essa falta de soberania digital leva a algo que você conhece muito bem também, que é a neocolonização digital.
Uhum. Assim como nós éramos em 1500, em que nós éramos simplesmente um lugar de onde era extraído uma matéria-prima e enviado para a metrópole, nós também somos em 2024. Qual é essa matéria-prima? Se chama dados. Que tipo de dados? Dados que foram treinados, dados que foram, né, produzidos, né, pela população brasileira, que é uma população, como eu falei agora há pouco, sem educação digital, a- altamente irresponsável digitalmente, com uma quantidade de horas, uma das quantidades de horas de tela mais altas do mundo inteiro, né? Com uma massificação do acesso a celulares, tablets e computadores, inclusive entre crianças, né? Então, cara, assim, a gente está formando, de novo, não é uma exclusividade do Brasil, mas isso é muito frequente em países em desenvolvimento, né? Uma população totalmente refém. Em que os nossos dados, por exemplo, o meu e-mail, eu tenho um e-mail do Gmail que eu tenho ele, sei lá, há 15 anos. Se o Google decidir tirar do ar o meu e-mail do Gmail, eu não sei o que acontece com a minha vida, né? Porque a quantidade de coisa que eu tenho lá, atrelado, tal, não sei o quê. A LGPD diz que deveria ter um backup disso em solo brasileiro. Você realmente acredita que as empresas fazem isso, né? Ah, não, mas até tem, então tá, então, mas também deve ter um backup meu num servidor norte-americano, como você Uhum. acabou de falar. Tal. Não estou falando nem só de Gmail. Você citou esse caso, por exemplo, da universidade. Quando eu estava fazendo mestrado na USP em 2013, eu recebi a notícia de que todos os e-mails @USP passariam a ser incorporados pelo servidor de Gmail. Você acabou de falar de uma federal com a Microsoft, eu vivi isso. Tá? Uhum. O meu e-mail, @USP, passou a ser incorporado pelo Gmail, que era isso, uma troca. O Gmail ele ia oferecer, não existe almoço grátis, não sei se os caras entendem. O e-mail ia oferecer, sei lá, 10 gigas de espaço, e aí para a USP é ótimo, por quê? Porque o Brasil é um país subdesenvolvido, o Brasil ele não tem data center, o Brasil não tem capacidade, é caro para uma universidade do tamanho da USP, com sei lá quantas dezenas de milhares de pessoas, ter estrutura para conseguir ter funcionando bem, com uma grande quantidade de memória e tal. O que aconteceu ano passado? Notícia de que o Google ele cancelou o contrato. E aí falou assim: ah, não, agora não tá mais, eu tô devolvendo. E, cara, foi um fuzuê, mano. E agora, mano? Porque a gente não tem onde deixar esses dados. Só que o mais importante, na verdade, é o que você falou agora. Nós estamos falando da principal universidade da América Latina. A universidade que sozinha produz de 30 a 40% de toda a pesquisa científica do Brasil. É a Universidade de São Paulo. De 30 a 40%. A universidade, primeira colocada em todos os rankings mundiais, a primeira da América Latina há não sei quantos anos. E tudo que se produz, todas as trocas e tal, passam pelo servidor de uma empresa norte-americana. Não, excelente comentário. E são tantas dimensões, né, que, bom, eu tenho filho pequeno, a coisa da tela, né, a importância de você restringir e a pressão de todo lado, né, para que tela, para que eles tenham, e a gente brigando com os meninos, não, não usa tela, não vai ter celular e não sei o quê. E aí tem países, por exemplo, a Suécia retroagiu, né, ou não pode mais usar celular nem tablet. E aí tem escolas que oferecem tablet desde criança e os meninos, o que que faz? Enfim. E a gente foi uma geração meio que entrou nessa, né? Eu acho que a geração agora dos meus filhos, eu acho que ela vai ter um pouco mais espero, né? Um pouco mais de consciência digital, porque eles estão sendo educados, né? Não todos, mas assim, alguns. Mas, cara, o que eu vejo de pai, mãe, colegas, assim, que põe o menino na tela e resolve ali, o menino fica horas ali, é muito bom pro pai e mãe, né? Você deixar o menino ali horas. Duro é difícil educar. Mas esse é um tema que me pega muito, né? É, e, e, e tantas outras dimensões, né? Mas agora falando um pouquinho, você como professor de ensino superior, eu também, é um outro desafio, né? Porque a gente pega uma geração que veio da pandemia, Uhum. tendo aula fez o colegial na pandemia, ou seja, já foi uma digitalização, hiperdigitalização forçada por conta de uma pandemia global.
E agora as pessoas têm dificuldade de ler, de escrever, de Uhum. interpretar, né, e aí o ChatGPT dá respostas razoáveis para muitas das perguntas, né. Eh, e aí, enfim, agora o dilema é esse, né, eu tô pedindo para os meus alunos escreverem à mão, porque Uhum. se é o ChatGPT escrevendo, pelo menos ele vai ter o trabalho de ter que ler e de alguma forma internalizar, porque tá escrevendo à mão. Então, e aí os alunos: "Professor, você tá na idade da pedra, você tá me fazendo escrever à mão". Falei: "Mas é porque vocês não Uhum. param mais pra raciocinar, né". E ó, você quer me matar? Você quer matar esse que vos fala, é você falar assim: "Ah, eu não li o texto, mas ouvi o podcast". É outra desgraça, assim, né. Na minha vida eu falo: "Não, você entendeu tudo errado, não é para isso que tem o chutando da escada, é o contrário, né". Mas esse dilema, né, da educação superior, com o uso inadequado das tecnologias digitais, tanto em sala de Uhum. aula, mas também na produção de respostas, e aí não há nenhuma capacidade crítica, né, eu fico desesperado, falo: "Gente, vocês têm que aprender a pensar, não adianta, né, consumir notícias pelo intermédio de algoritmos da sua rede social, você precisa ler um jornal profissional pago, que tem ali um jornalista profissional, mesmo que você discorde da linha editorial do Uhum. jornal, você precisa ter outros instrumentos de controle, variáveis de controle, né, para você não ficar submerso numa bolha digital, sem conseguir sair. Enfim, são outros, dilemas que a docência tem produzido nessa época, né, de hiperdigitalização. Dá aí os seus 20 centavos pro estudante que chegou até aqui nesse episódio e que está pensando em fazer aquele trabalho que estamos no final do semestre, sabe aquele trabalho que está no limite para entregar? Hum. Tem um desgramado que está pensando em colocar o trabalho no ChatGPT e entregar. Fala para ele que ele não pode fazer isso, Gustavo. Cara, eu acho que na verdade é o contrário, deve ter um que tá pensando em não colocar. A maioria deve estar pensando em colocar. Eu fiquei feliz com o seu otimismo, mas, eu acho assim, Felipe, eu falo isso para os meus alunos, eu sou um amante da inteligência artificial, eu sou entusiasta da inteligência artificial, mas não esta que está aí, ponto. É isso. Eu sou entusiasta da ideia da inteligência artificial, mas não do atual regime econômico da inteligência artificial, né? E não das formas como a inteligência artificial são impostas para nós, né? Acho a ferramenta como o ChatGPT uma ferramenta maravilhosa. De novo, é uma ferramenta, se bem utilizada, mas quando a gente está falando para uma população que não tem educação digital, é uma população que facilmente cai na armadilha do vício e da dependência tecnológica. Uhum, O que que, eu faço uma aproximação metafórica com os alunos, que eu falo o seguinte: "Olha, eh, algumas tecnologias, como por exemplo o ChatGPT, seriam equivalente a você começar a ir na academia e tomar bomba. Então pode ser que você vai começar a tomar lá uma trembolona, Durateston, sei lá o que que você vai tomar lá, e você vai ficar fortão, né. Você faz uma meia dúzia de exercício e você fica forte. Só que tem muita água nesse seu músculo aí, é uma força que tá fake, né. Se você parar de tomar, bom, primeiro que isso vai te fazer um mal tremendo a longo prazo. Se você parar de tomar, você murcha e vai ficar murchinho o resto da vida. É diferente quando você vai na academia e você começa a treinar, você fica lá 2 anos puxando ferro, com uma alimentação bacana, você vai crescer, mas você não vai crescer tanto, mas o que você crescer é a massa magra que é sua. Que se você ficar doente, quando você envelhecer, é sua, ela tá lá ainda. Você vai perder numa velocidade muito menor. Se você parar e você voltar para academia dali 6 meses, você recupera muito rápido essa massa magra. Só que se você toma bomba, você perde tudo, porque ela não foi construída da maneira correta, né, isso é uma maquiagem. O ChatGPT é algo muito semelhante, porque o que que é a faculdade? A faculdade, ela não deveria ser a a a o ambiente de acertar o tempo todo. A faculdade tem que ser o ambiente de errar o tempo todo e acertar de vez em quando.
Tá? Eu acho que a pedagogia é essa, pedagogia da tentativa e erro, principalmente para alguns profissionais que depois que entrarem no mercado de trabalho não terão tanta tolerância como eu. É Uhum. na sala de aula que você faz pergunta, que você fala: "Professor, eu não entendi", você erra o exercício, e aí você aprende com o erro, né. A gente aprende muito mais com os erros que com os acertos, na minha opinião. Então o aluno ele tem que entender que quando ele vai para a faculdade, o exercício de sentar o bumbum numa cadeira, passar algumas horas, lendo. Por que que ele é importante? Porque é o tempo que o cérebro leva para absorver uma determinada informação, para o cérebro fazer algumas conexões entre ideias, para ele de fato transformar aquele dado em informação, aquela informação em conhecimento, para ele conseguir aplicar aquilo no dia a dia, na experiência que ele tem, né, que eu tenho isso muito claro. Ouvir um podcast, ele vai esquecer provavelmente dali 7 dias, ele vai esquecer de absolutamente tudo que ele ouviu e vai ficar com uma vaga impressão de que ele sabe alguma coisa sobre o assunto. E aí, antigamente, a gente tinha a ideia de que era difícil ter acesso ao conhecimento, quando você achava uma enciclopédia, ali era um oásis no deserto. Hoje em dia é o inverso, a gente se afoga, nós somos náufragos, né, boiando num mar, né, de informação. E que você tem um monte de gente que tem acesso à informação e não consegue fazer nada com isso. Meus alunos, eles têm um iPhone 15, que são não sei quantas vezes uma capacidade computacional superior à primeira nave que levou o homem à Lua, e precisa fazer pré-cálculo, porque chegou do ensino médio e não sabe nem fazer, nem não teve uma formação básica de matemática. O que dirá aprender integral e derivada, né. Uhum. E o cara tem o celular no bolso dele, não sei quantas Apolos 11, né. Uhum. Ele não sabe utilizar aquilo, ele não faz a menor ideia de como é que ele utiliza aquilo. Mas ao mesmo tempo, ô Felipe, eu acho que também, para contextualizar e para encerrar a minha observação, e que eu espero que até aqui o aluno ele tenha se convencido de que sim, vale a pena sofrer um pouco, porque o sofrimento, eu não quero ser cristão aqui, mas Sim. o exercício, né, da prática, que às vezes não é leva algum tempo até o reconhecimento, ele tem uma função pedagógica muito importante para a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando de uma geração que vive com 2 grandes problemas. O primeiro problema é de uma crise econômica, em que você não tem bons empregos, você não tem renda. Então, é o jovem de 30 anos que ainda é obrigado a morar com os pais, muitos não por isso, não por escolha, mas por necessidade, né. Eh eh, então você tem uma crise econômica generalizada no mundo inteiro, uma crise que também vem junto com uma crise de identidade, de pertencimento, que acaba levando ao aumento de extremismos, conservadorismos e tal, isso está muito atrelado a uma crise econômica. E você tem jovens que também tiveram, né, a falta de sorte de ter que viver uma pandemia, um momento da socialização que é extremamente importante, né. Cara, eu não sei você, Felipe, mas para mim 50% da faculdade se faz na mesa do bar. Você não É, precisa não, tomar, sem você dúvida. você é a Coca-Cola, Uhum. entendeu? Mas, cara, o convívio de você lá eu lembro da época que eu estava na Unicamp, a gente ia para as mesas da cantina para ficar discutindo a revolução, né. Então, assim, eu não queria ser diplomata e transformar e levar a paz mundial, o outro queria não sei o quê e tal. Eh eu ouço alguns alunos meus, o máximo que o cara quer é comprar uma casa no Alphaville, né. Então tem até a projeção, sabe, de assim, o que você quer fazer com a sua vida, das utopias, dos planos, dos projetos e tal, também mudou. Conversando com uma colega recentemente, a gente estava falando exatamente sobre isso. Quando a nossa geração, a gente tem 30 e tantos anos, a gente está beirando 40 e tal. Eh, quando a nossa geração entrou na faculdade 15 anos atrás, a gente sonhava em ser muitas coisas. A gente era bastante ambicioso desse ponto de vista de querer ter muitas coisas. É, eu acho que a geração, e ouvindo alguns pedagogos que estão fazendo pesquisa sobre isso, eles estão entrando na faculdade querendo que nós, professores, digamos a ele o que eles têm que se tornar. Eu não entrei na Unicamp esperando que os meus professores me dissessem. Eu já sabia o que eu queria ser. Eu queria que os caras me ajudassem a chegar lá.
Eu vejo que muitos alunos entram hoje na faculdade, ainda no estágio anterior da maturidade, dessas escolhas. Cara, eu não sei nem por que eu estou nesse curso, eu não faço a menor ideia. Eu acho que é porque não sei, talvez não tenha tido tantas oportunidades de poder errar, porque ficou preso numa bolha, ficou protegido, entre aspas, ficou protegido por causa da educação digital online, educação à distância e tal. Se frustrou muito pouco, né, pra agora começar a se frustrar pela primeira vez na faculdade. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que os nossos alunos, eles não deveriam ter medo de se frustrar. Frustrar eu acho que faz parte, é importante a gente conviver com isso e nos torna mais resilientes. Eu tive recentemente uma aluna que, ao receber a nota 9 num excelente trabalho, ela teve uma crise de choro. Cara, quando eu recebia 5, eu ia para o bar beber, na graduação, porque, meu, 5 bola é 10, né. Então acho que tem uma ela é culpada? Não sei, eu acho que é uma questão geracional, Uhum. né. O que é que nós fizemos com esses jovens que a gente não deu a eles a estrutura necessária para que eles pudessem se desenvolver plenamente? Não, são várias questões, né. Mas Gustavo, olha só, cara, eu queria te agradecer muito, assim, pelo teu tempo, pelo papo. Acho que a gente abordou aqui desde dessa história mais recente, né, do que a gente está chamando aqui de inteligência artificial no singular, né. Fizemos ali uma discussão sobre visão de mundo, sobre impacto. Depois fizemos uma discussão sobre educação digital, sobre a desigualdade digital. Você usou o termo neocolonialismo digital, coisa assim. E a gente descambou agora para uma lavação de roupa suja, né, com o aluno. É, aquela, como que é que os jovens falam, né? Aquela indireta, como que é? Mandando indireta para geral aqui, né? É, e, mas eu tô brincando, mas é o uso adequado e inadequado da tecnologia num momento muito importante, né? Que é esse momento de aprendizagem, de frustração, de tentativa e erro que o ensino superior proporciona. Eu que agradeço de novo, o convite. Para mim é um prazer imenso ouvir você também. Cara que eu admiro muito, respeito muito. O projeto de vocês, o Chutando a Escada, é um projeto sensacional. E que eu promovo para os meus alunos, eu divulgo, incentivo. Então eu parabenizo mais uma vez o projeto. E para mim é um orgulho estar aqui. E a gente falou e não chegou em lugar nenhum. Isso eu achei maravilhoso, isso me fez lembrar dos velhos tempos de faculdade, que eu ficava até de madrugada na cantina discutindo o sexo dos anjos, para depois ir para casa. E que bom, porque era exatamente isso que a gente queria. Para mim foi um privilégio, cara, falar sobre esse assunto. Eu espero que, de alguma forma, a, a gente possa ter ajudado a provocar um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente, concordar, para discordar, pensar junto. Acho que a democracia, a pluralidade de pensamento é isso, é pensar junto. Não precisa concordar, mas é pensar junto. Então eu agradeço a oportunidade de pensar junto com você. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.